Bom dia, amados, graça e paz. Vamos começando mais uma escola bíblica dominical. Espero que todos os irmãos estejam bem, que tenham tido uma boa semana, uma semana proveitosa, que a graça de Deus esteja na vida dos irmãos em cada pequeno detalhe, que não tenham motivo nenhum de murmurar e quando tiverem, saibam que é a aprovação de Deus e que Deus está na frente e que se esse problema está acontecendo na sua vida é para você poder sair mais forte do outro lado, né? Essa é a nossa fé, que Deus está no controle total de todas as ações que acontecem, né, conosco. Hoje vamos estudar a lição 6 da nossa revista. O título é Aspectos Essenciais da Doutrina da Salvação. E acabamos o estudo do livro de Gálatas e hoje vamos começar o estudo no livro de Efésios. Carta aos Efésios. Os capítulos vão ser os capítulos 1º e 2º. Aqui na introdução, o autor da revista começa a falar para a gente a respeito de como a salvação é uma coisa que é inexplicável. Ele usa aqui a palavra inefável, né, que seria um sinônimo para uma palavra como indizível, alguma coisa que você não consegue falar, você não consegue expressar com palavras, né? Aqui leva a crer que somente quem passa pela situação para conseguir entender o que realmente é a salvação, né? A salvação na vida de um ser humano, né? De uma pessoa. Como, por exemplo, se você já teve filho, quando você vê o seu filho nascendo, se você tem a oportunidade de ver ao momento que o seu filho nasce, é uma sensação que não tem como você contar, só mesmo você vivendo aquilo, porque você tenta explicar, mas só quem sente mesmo para conseguir saber. E na salvação é a mesma coisa. A partir do momento que você recebe a graça de Deus na sua vida, você começa a perceber que você tomou um novo rumo, que você estava mergulhado no pecado, que você é não merecedor de Deus te alcançar, mas mesmo assim Ele te buscou, Ele te tirou do lamaçal do pecado, da perdição e agora te colocou como filho dele, para morar junto com Ele ali na eternidade. Através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos resgatou. E você entende isso, essa graça entra no seu coração e é uma alegria que não tem mesmo como você falar. Só quem sente isso, né? Quem foi convertido por Deus, foi selado pelo Espírito Santo para conseguir entender essa alegria, né? Então é isso que ele começa a falar aqui na introdução, né? Dessa maneira que não tem como se explicar essa salvação de Deus, né? E a partir desse momento que você recebe essa salvação, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que começar a conhecer qual que é essa inteireza do que Deus fez por nós na nossa vida, o nosso Salvador, para a gente começar a viver a doutrina dele, viver conforme Ele espera que nós vivamos, conforme o Espírito Santo que habita no nosso coração nos encaminhar, nos conduzir. Então vamos aqui começar pelo primeiro tópico. O primeiro tópico da revista, o título é assim: A graça de Deus restaura o homem para o louvor e a glória de Deus. Então a graça de Deus restaura o homem para o homem poder louvar e glorificar a Deus. E o texto aqui proposto está em Efésios, o capítulo 1 e o versículo 6, e diz assim: Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Então vamos dar glória a Deus, né? Ele começa aqui, portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça de nos dar o seu Filho. Continuando aqui no capítulo 1, ele fala mais vezes para a gente dar glória a Deus aqui. No versículo 12, ele diz assim: Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. E aqui o 14 fala assim: O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Então aqui ele mostra o tanto de coisa que Deus fez por nós, a maneira que Ele nos resgatou. Aqui a gente consegue ver a Trindade claramente, né? Como o Deus, o Criador, que fez todas as coisas. O homem se afastou dele porque pecou, mas o Espírito
mas Jesus Cristo veio à Terra encarnado como Deus, morreu por nós e através do nosso arrependimento, através da nossa fé, aceitando o sacrifício de Jesus, a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida. Então Deus Pai, que fez todas as coisas, nos resgata através de Jesus Cristo, seu Filho, que veio aqui como homem, se fez como nós, e o Espírito Santo que vive e habita em nós para nos ajudar aqui nessa missão de vivermos nessa terra aqui rodeado de pecado, mas mesmo assim conseguindo resistir, né? Deus, através da sua graça, tem um plano completo para a nossa vida. E a nós, ao ser humano, ao cristão, o que basta a ele fazer, né? O que Deus espera que ele faça, né? Qual que é a função dele aqui nessa vida? É glorificar Deus. Fomos nascidos e renovados, né? E isso é um fato inquestionável de que qual que é o sentido da vida do cristão. Dar toda a honra e toda a glória a Deus. Que a gente possa se lembrar disso sempre, porque muitas vezes a gente acaba se preocupando mais em ter do que ser, e a gente se perde e deixa que a parte material esteja na frente, não a parte espiritual, que no nosso coração possa sempre estar acesa a chama, que tudo que Deus fez por nós e como que a gente pode agradecer a Ele, que o Espírito Santo sempre esteja nos direcionando para a gente ter no nosso coração a certeza da nossa salvação, e isso nos encaminhe aqui nesse mundo, aqui a gente dê muito mais valor para as pessoas do que para as coisas, né? Que a gente possa de verdade amar o nosso próximo com um amor genuíno que somente Deus pode nos dar, né? Através do amor que Ele tem por nós, através da transformação que Ele faz na nossa vida. E dessa maneira a gente vai conseguir escapar do que a nossa natureza nos leva, né? A ter essa tendência de querer ter mais, e até tantas vezes julgar as outras pessoas, né? Você olha para alguém e pelo que ele tem, você acha que ele é alguma coisa. Se ele não tem nada, tá com uma roupa mais humilde, às vezes a pessoa não tem uma dificuldade financeira ou de uma baixa classe social, você já julga ela por causa disso, né? Por quê? Porque infelizmente é isso que a televisão nos ensina, né? Isso que a mídia, de uma maneira geral, né? A nossa cultura nos ensina. Mas a Bíblia ensina de uma outra maneira. A gente não pode julgar ninguém, porque ela tem, pelo que ela faz, até pelos erros que ela tantas vezes pode cometer, né? Porque só quem pode julgar mesmo é Deus, que a gente sempre possa observar o nosso próximo com olhos de amor, olhos de acolhimento, né? Sabendo que ele necessita tanto da justificação de Deus na vida dele, como nós também, porque todos somos pecadores. O próximo tópico fala a respeito da graça de Deus que restaura o homem, vivificando em Cristo Jesus. E o texto aqui está no capítulo 2 e o primeiro versículo. E a palavra de Deus diz assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então aqui a gente começa a perceber que sem Jesus Cristo na nossa vida, sem a ação do Espírito Santo, o ser humano está morto. Ele não percebe isso, porque ele vivendo na carne, vivendo nesse mundo, ele está sendo escravizado pelo pecado e vive em uma vida que ele acha que todas as coisas que desagradam a Deus, que o afastam de Deus, que o desumanizam de uma maneira geral, podemos dizer assim, porque a natureza do ser humano inicialmente foi feita por Deus para que pudesse o glorificar, que pudesse o honrar, mas através de Adão, com o pecado original, o homem caiu, e dali para frente toda a consequência do pecado é a morte. Então o homem está morto se não for resgatado através de Jesus Cristo. E infelizmente muitas vezes ele não percebe isso. Se ele não tiver uma conversão genuína na vida dele, ele vai continuar morto espiritualmente. Se ele não tiver a graça de Deus na vida dele, para ele, através da graça, conseguir ser revivificado, digamos assim, né? Reedificado, né? Ser firmado na rocha verdadeira que é Jesus Cristo, está ligado à videira verdadeira, né? Tantos sinônimos que podemos ter para isso, né? Uma conversão de verdade, né? Uma conversão de verdade onde que ele vai poder
ser reestruturado espiritualmente, e assim ele vai ter acesso a Deus, assim ele não vai estar condenado à morte eterna, né? E essa conversão que é muito importante na vida de todo ser humano, porque sem ela, infelizmente, ele já está morto, né? Ele está vivendo aqui, mas está vivendo na carne, veio do pó e vai para o pó. Ele, no final dessa vida aqui, vai passar por um julgamento, e Deus vai falar, infelizmente, que você não está ligado a mim, porque sem Jesus Cristo não tem outro jeito, porque Jesus mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus Cristo, ele é a única maneira, né, de se chegar a Deus, né? Só Jesus Cristo que pode salvar, né, espiritualmente as pessoas, para elas poderem viver novamente de uma maneira plena junto de Deus, do seu Criador, né? E o complicado é que muitas vezes as pessoas acham que elas estão vivas espiritualmente, né? Mas é difícil que a pessoa, se enganando, ela está indo a passos largos para uma perdição eterna, né? Tem uma história a respeito de Billy Graham. Billy Graham é um dos grandes pregadores do século XX, se não o maior de todos, né? Enchia estádios e milhares de pessoas se convertiam, né? Então vivia viajando, né? Fazendo a obra de Deus aí pelo mundo inteiro. E uma vez ele senta num avião para começar uma de suas viagens ali, e logo senta uma pessoa do lado dele. E a pessoa que senta do lado dele está visivelmente bêbada, falando assim com uma voz bem pastosa, aquele cheiro de álcool, né? E começa a tietar o Billy Graham, né? Fala, olha, você é o Billy Graham? O Billy Graham, sim, sou eu. Olha, fica sabendo que através da sua pregação eu fui convertido. Aí Billy Graham olha para ele, né? E fala assim, realmente eu estou vendo que foi através da minha pregação que você foi convertido, porque se você tivesse sido convertido pelo Espírito Santo, você não estava nessa situação aí, né? E aí espero que aquele homem consiga perceber o que Billy Graham tentou dizer para ele, né? Porque não são pelas palavras do homem, não é pelo convencimento de alguém te falar que você vai ser convertido. Você vai ser convertido a partir do momento que o Espírito Santo vir e colocar essa fé no seu coração, a partir do momento que o Espírito Santo realmente dá uma guinada, parece que muda uma chave ali, e você passa a viver em função de Deus, em função do próximo, em função do amor, a graça do que Deus fez por você, do reconhecimento pelo resgate que Ele fez pela sua vida, pela minha vida, pela vida do cristão pecador que estava perdido no mundo. Então, se não tem essa guinada, não tem essa ligação ali com o Espírito Santo na vida da pessoa, sem o selo do Espírito Santo de verdade da salvação, a pessoa infelizmente vai continuar vivendo nas obras da carne, vivendo pelo pecado, achando que aquilo ali é uma coisa normal para a vida dela, né? Quando na verdade não, né? Ela está sendo enganada, né? Sendo enganada pelo príncipe desse mundo, de que viver pela sua própria natureza, atrás do que você quer, são coisas boas, né? São coisas, uma verdadeira liberdade, quando na verdade isso é sim a verdadeira escravidão. O próximo tópico aqui fala a respeito da graça de Deus, de ter nos elegido em Cristo para a salvação. E o texto está em Efésios 1:4. Eu vou ler aqui só a parte que está na revista, a parte B do versículo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, se você quiser, você pode cumprimentar, né, o seu irmão em Cristo como, ô santo, como que você vai, né? Como que você tá, né? E aí, será que seria estranho, né, se alguém viesse te cumprimentar falando, ô santo, como que você passou a semana aí, tá tudo bem com você? Porque essa palavra santo logo vem na nossa cabeça, essa parte da Igreja Católica de eleger pessoas que tiveram uma vida diferenciada e fizeram milagres, então eles são santificados, canonizados, e a partir dali as pessoas começam a buscar eles como se eles pudessem ter algum poder para fazer alguma coisa por eles, né? Além disso, da Igreja Católica, você também pode pensar assim, nossa, mas santo, eu sou santo, não sou santo, porque eu peco, né? Santo dá aquela impressão de que é aquela pessoa que não peca nunca, né? Tem uma vida perfeita de santidade, né? Mas o santo aqui que Paulo está querendo falar é no sentido literal da palavra, de ser separado por Deus. E aqui você pode também levar como um sinônimo de que foi eleito por Deus. Deus elegeu aquela pessoa
Deus separou aquela pessoa, então aquela pessoa ali está escolhida por Deus já para em um momento da vida dela, vai ser encontrado por Deus, vai ser salva por Deus, e então ele está sendo santo, separado, né? E é importante que todos sempre estejam, que já são cristãos, né, que já tem a ação do Espírito Santo na sua vida, estejam sempre pregando a palavra, porque Deus ele elege as pessoas, mas o eleito ele vai se achegar a Deus através do ouvir a palavra. Então, se ele não ouvir a palavra, ele vai continuar perdido. Em um momento ele vai encontrar, Deus vai fazer a forma dele encontrar a Deus em algum momento, porque Deus é poderoso e pode fazer de inúmeras maneiras possíveis, né? E uma Bíblia caia na cabeça dele, em algum momento ele vai olhar ali, ler e se converter, né? Tem histórias interessantes a respeito de como pessoas se converteram. Teve uma que eu ouvi que a pessoa ela tinha um certo receio com crentes, né? Então ele não gostava, generalizava e achava que todos os crentes não prestavam, achava que toda a igreja só queria roubar o dinheiro dele, e esse tipo de coisa que muitas pessoas infelizmente pensam, né, dos cristãos. E um dia entregaram para ele um panfletinho, né, e ele pegou aquele panfleto e com raiva rasgou o panfleto e jogou fora. Só que a barra da calça dele estava virada, assim, ele tinha feito a calça dobrada para cima, assim, e aí daquele pedacinho de papel caiu dentro da barra da calça dele. Quando ele chegou em casa, ele viu aquele pedacinho de papel e estava escrito somente em Cristo. Aí aquilo ali já ficou na cabeça dele. Como assim somente em Cristo, né? O que é isso que isso quer dizer? Aí ele acabou indo em uma livraria cristã e curioso, né? Já a ação do Espírito Santo começando no coração dele, né? Curioso, chegou lá e falou assim: olha, o que mais ou menos isso aqui quer dizer somente em Cristo? E pronto, né? O rapaz da livraria já começou a explicar para ele, mostrou livros, e dali ele já entrou, já teve o coração quebrantado e já teve ali a sua conversão feita, né? Como? De uma maneira que Deus o alcançou, né? Por quê? Porque ele já estava escolhido. Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabe exatamente quem vai o seguir e quem não vai o seguir, quem vai se perder e quem não vai se perder. E esses que ele sabe que não vão se perder já são seus filhos na eternidade, porque acabando esse mundo aqui, acabando essa nossa vida passageira, aí na eternidade esses já são os eleitos de estar com ele para sempre, né? E aí a gente tem que estar atento que essa eleição tem que ser entendida sempre à luz da pessoa de Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo, essa eleição não tem como se concretizar. A pessoa tem que se arrepender, mesmo ela sendo um eleito. Deus escolheu aquela pessoa e ela vai ser salva em algum momento da vida dela. Mas ela tem que se arrepender, ela tem que ouvir a palavra e ela tem que deixar que o Espírito Santo haja e faça uma transformação, um renovo na vida dela, porque se não for dessa maneira ela não vai ser justificada por Cristo e não vai ter acesso a Deus, né? Então mesmo os eleitos, os escolhidos, antes da criação do mundo, eles têm que ter esse encontro com Deus, né? E quem já é cristão, quem já vive, né, a palavra de Deus constantemente na sua vida, tem essa importância de ir atrás dessas pessoas que estão aí sedentas por ouvir o Espírito Santo, porque elas já estão escolhidas por Deus, Deus quer salvar elas e é necessário que alguém seja instrumento, né, nas mãos de Deus para ir lá falar do Evangelho para ela, para ir lá mostrar para ela e trazer a clareza, né, a luz do Espírito Santo na vida dela, de que ela estava perdida e que ela estava morta, e somente através de Cristo que ela pode ser revivificada novamente, né? O próximo tópico aqui fala da graça de Deus tornando eficaz por meio da redenção pelo sangue de Jesus. E o texto está em Efésios 2:13. Então, para ter eficácia, né, essa redenção que nós temos somente através do sangue de Jesus. Vamos lá. Efésios 2:13. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz.
Então, aqui como no tópico passado, falando que a eleição para você se tornar santo, se tornar separado de Deus, você se tornar realmente um filho de Deus, não tem um outro caminho. Todos nós éramos escravos do pecado, estávamos condenados, mas Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, com o derramamento do seu sangue, ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Então, o caminho para você poder ser redimido é aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Da mesma maneira que ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou, nós também aceitamos o seu sacrifício e morremos com ele ali naquela cruz. E a nossa carne também, a gente cancela ela, a gente consegue, através do Espírito Santo que vem habitar em nós, conseguimos conter o pecado. Não que vai ser uma coisa 100%, né? Por exemplo, você faz uma viagem de, 5.000 quilômetros, vai daqui até a América Central, muito longe, daqui até o Acre, né? Um pouco mais perto, talvez, uma viagem mais possível, assim. E você pensa, puxa, foi uma viagem tranquila, só furou um pneu. Quer dizer, poderia ter acontecido coisas muito piores, poderia ter furado várias vezes o pneu. Acidentes no percurso, eles acontecem, só que não pode ser uma constante na vida do cristão, né? Então, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo na vida dele, ele começa a odiar o pecado. A partir do momento que ele peca, aquilo não é mais agradável a ele, ele se sente arrependido, aquilo ali já fica pesando na vida dele de uma maneira que ele sabe que está fazendo aquilo ali errado. Então, esse é um ótimo sinal. Se, por exemplo, você fez alguma coisa errada e aquilo fica na sua cabeça e você fica pensando, nossa, o que eu fiz? Para que eu fui fazer isso? Desagradei a Deus, né? Eu sei que isso é errado perante Deus, mas mesmo assim eu acabei fazendo. Que fraco que eu sou, né? Puxa vida, será que eu estou perdido, estou morto espiritualmente? Não, é totalmente ao contrário. Se você está se sentindo arrependido pelo pecado, se está se sentindo incomodado pelo pecado, se você luta para que o pecado não esteja na sua vida, você está vivo espiritualmente. Quem está morto espiritualmente, ele peca e já não está mais nem aí. Por quê? Porque para ele nem percebe, aquilo ali é o normal na vida dele. Infelizmente ele está morto para Deus, ele está morto porque o espírito dele já está aqui com as coisas desse mundo sendo normais para ele, sem ele achar que nada de injustiça, nada de coisa que ele faz contra as outras pessoas, contra ele mesmo, são coisas erradas, são coisas que ele deveria se arrepender. E a partir do momento que você faz alguma coisa e desperta ali em você aquela coisa, tipo, puxa vida, por que eu fui fazer isso? E se arrepende, e você luta para que aquilo não se repita na sua vida, ótimo, você está indo pro céu, você está vivo espiritualmente, você está ligado a Deus, Deus ainda está cuidando de ti, né? Ele sabe que você vai errar e que você está lutando para que esse erro não seja uma constante na sua vida. Próximo tópico. A revista aqui fala a respeito da graça de Deus, que coloca o cristão na condição de ser membro da família de Deus. E lá em Efésios 2,19 diz assim: assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que bênção, essa é a nossa maior esperança, né? Saber que a gente está aqui nessa terra, mas a gente já não pertence mais a esse mundo, né? Que a gente está aqui nessa vida vivendo uma coisa que é passageira, que são sofrimentos passageiros, que somos realmente forasteiros aqui porque já somos concidadãos dos reinos dos céus através de Jesus Cristo, né? Que bênção! Todos uma família, né? Todos unidos como Deus sendo o nosso Pai. E como bons filhos tentamos fazer o máximo para agradar ao nosso Pai, né? Fazendo com que Ele não nos olhe com maus olhos, vendo que tudo que Ele fez por nós somos mal agradecidos e fazemos as nossas vontades e não tentamos fazer com que a vontade dele prevaleça na nossa vida, né? É uma maneira da gente agradar ao nosso Pai, né? E vivendo como os irmãos, somos todos irmãos, né? Somos irmãos espiritualmente. Se você pensar, isso vai além de ser irmão de sangue, né? Porque
esse laço de que você tem um irmão de sangue, vai acabar aqui nessa terra, né? E a partir do momento que todos morrerem e depois estiverem unidos a Cristo, e são irmãos espiritualmente, é uma coisa eterna, uma coisa muito maior, que nesse momento a gente não consegue entender, mas que logo quando fecharmos os olhos aqui para abrirmos os olhos juntos de Deus, a gente vai conseguir sentir isso, viver isso, né? Como que vai ser sermos todos irmãos unidos espiritualmente com Jesus, com Deus, com o Santo Espírito, né? Vivendo junto com a Trindade ali no reino dos céus. E como irmãos, nós devemos sempre buscar o melhor, né, para o nosso próximo. Como na lição passada a gente falou que estamos aqui nessa terra para a gente servir e não para sermos servidos, a gente tem que sempre estar exercitando isso, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade, porque quando o nosso irmão ou o nosso colega, de uma maneira geral, uma relação humana, ela se dá com mais facilidade quando o próximo está passando por dificuldade, porque aí você tem aquela sensação de que, tadinho dele, né? Eu preciso ajudar ele está passando por um momento difícil. Se você não for um desumano, né? Uma coisa de você ser humano, né? Ser humano, para você ir lá e ajudar o próximo, já da natureza do ser humano, né? O próximo ali está em dificuldade, está precisando de alguma coisa, e você estender a mão lá para ajudar ele. Agora, uma relação que muitas vezes a gente não percebe é quando o outro ele está indo bem e a gente não torce para ele bem. Por quê? Porque infelizmente a pessoa acaba tendo ciúmes, acaba tendo inveja. A gente vê que se a gente cuida realmente do nosso próximo, um bom termômetro para isso é a maneira que a gente ora. Quando você ora, você anda orando somente por você ou você anda orando pelo seu irmão? O irmão da sua igreja, as pessoas que você sabe que estão precisando de alguma coisa, ou você ora sempre, oh Deus, me dá saúde, oh Deus, me cura, oh Deus, me ajuda financeiramente, oh Deus, sê comigo, oh Deus, para mim, Deus, para mim, para mim, para mim. Não, que não seja dessa maneira. Aqui no começo da carta de Filipenses, Paulo nos dá o exemplo de que ele ora, e essa oração ele faz para os filipenses, ele diz que mesmo estando preso ali, ele continua com uma constância de todos os dias estar orando. A situação dele estava difícil, então ele poderíamos pensar assim, né, que ele, eu vou orar aqui para Deus me tirar dessa, né? Mas ele sabia que ele estava passando por dificuldade, mas ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. E ele ora pelos filipenses ali com uma constância de diariamente estar orando por eles. Por quê? Porque ele está se entregando pelo próximo, se preocupando com o próximo, né? Então que a gente possa orar. A primeira coisa que a gente tem que, como família de Deus, né, como herdeiros de Deus, todos como irmãos aqui nessa terra já, né, desde aqui até a eternidade, cuidarmos dos outros através de uma comunhão de saber o que o outro está precisando, o que o outro está sonhando, o que o outro está esperando, e ali, junto com ele, está buscando em oração, né? Daí da importância, né, de participarmos sempre dos cultos de quinta-feira, de vermos lá os pedidos de oração e incluir essas orações nas nossas orações também, né? E não ter o hábito de orar apenas por nós mesmos, né? E orar sempre, né? Em todo momento. Paulo ali nos dá esse exemplo também. Ele estava numa prisão ali. Às vezes você acha que, mas é que eu não tenho tempo para orar. Eu preciso estar em um lugar que vai estar totalmente silêncio, um lugar que eu vou estar talvez no meio da natureza, para mim conseguir ali me concentrar para orar. Não, você pode orar no metrô lotado, você pode orar enquanto você está na sua casa fazendo algum afazer doméstico, você pode orar a qualquer momento. É só você se ligar com Deus e você começar a falar com Ele. E que essas orações constantes não sejam somente para nós mesmos, mas possam ser para os nossos irmãos, para os nossos próximos, porque assim a gente consegue ter uma comunhão, né, de verdade com os nossos irmãos, nessa fraternidade que é o reino de Deus, né, todos debaixo aí da graça do nosso bom Pai. Então aqui acabamos a nossa lição e vamos para a conclusão. Vou ler a conclusão na revista aqui. Não há escape para a vida do homem sem Jesus e sem a salvação que ele oferece. Não tem jeito. Para o homem ser salvo, Deus se achega a ele, mas somente através de Jesus Cristo. Não tem outro jeito, né? Por isso é preciso agradecer a Deus por essa tão grande salvação.
que as nossas atitudes sejam sempre para honrar e glorificar a Deus, né? Que nós consigamos perceber que a graça dele nos alcançou, porque pela misericórdia dele nós fomos salvos, né? Porque nós não merecíamos de maneira alguma, mas ele fez mesmo sem nós merecermos, né? Então que a gente possa sempre estar com o nosso coração grato para Deus, né? Pela salvação que ele nos deu através de Jesus Cristo. Devemos ser eternamente gratos. Vivíamos nas trevas, mas ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Estávamos condenados e ele nos absolveu. Estávamos perdidos e sem rumo e fomos achados. Vivamos essa salvação com gratidão e com proclamação. Portanto, não negocie o conhecimento e experiências que você tem com a salvação em Cristo. E aqui ele finaliza aqui dando 3 dicas, né, de como viver os aspectos essenciais da salvação. Primeiro, decida viver para a glória e louvor do Senhor. Tudo o que fizer, faça convergindo para a glória dele. Aí aqui é um exercício que a gente deve fazer sempre que você for fazer alguma coisa e você talvez ter dúvida se aquilo é certo ou não, você pensa, isso aqui eu estou fazendo é para honrar e para glorificar a Deus? Porque a minha vida inteira agora, que morri para mim mesmo, para viver para Cristo, tem que ser para honrar e glorificar a Deus. Então, sempre você fazendo esse exercício, você não vai sair da vontade de Deus, você não vai ficar com o peso na consciência, o Espírito Santo não vai ficar te acusando, porque você vai estar com a sua vida ali voltada para honrar e glorificar a Deus em todas as suas atitudes. Que seja assim também com seus planos, seja assim com seus sonhos, seja assim com as suas ações e reações. Que tudo que você possa fazer possa ser sempre para a honra e para a glória de Deus, né? Tudo convergindo para a glória dele. O segundo aqui, não permita, decida mesmo a mais viver para o pecado, porque você foi vivificado. Aqui é a luta constante que temos com o pecado, né? E é uma decisão, porque é livre-arbítrio. O Espírito Santo em nós, ele nos incomoda e faz com que a gente veja que está fazendo uma coisa que está nos afastando, está nos desviando da vontade de Deus. Mas você pode muito bem continuar ali pecando, porque no final a decisão é sua. Deus, ele tem a soberania sobre todas as coisas, mas ele nos dá o livre-arbítrio para que nós decidamos. E que a nossa decisão final seja, eu não quero pecar, eu quero ser vivificado através de Jesus Cristo em Deus, e eu quero cada vez mais ter intimidade com Deus, e eu quero buscar isso. E uma das maneiras é você se santificando, você se separando para você poder viver ali em comunhão com Deus, né? Então, pecar é uma escolha, que essa não seja a nossa escolha. É difícil? É, mas o Espírito Santo que habita em nós faz com que a gente consiga vencer essa nossa vontade da carne, que tantas vezes parece que vem de um jeito imensurável, que você não consegue vencer. Mas o Espírito Santo vence por nós, né? Ele está aí para vencer essa briga que nós sozinhos não conseguiríamos. E o terceiro aqui, jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Lembre-se sempre que foi pela graça. Isso aqui é uma grande verdade, né? A gente ter no nosso coração a humildade, sabendo de que não foi pelas nossas obras, não foi pelas nossas forças, que qualquer coisa que você fizesse nunca seria suficiente para você conseguir ser bem visto pelos olhos de Deus, né? Ele veio, ele nos resgatou, ele nos deu o seu Santo Espírito, e agora a gente consegue caminhar e fazer coisas boas porque ele nos permitiu. Ele nos deu a fé para que a gente pudesse se arrepender, ele que nos dá todas as coisas. Então a gente tem que saber que a gente não é nada se não fosse Deus nos resgatando. E assim também que a gente possa olhar para os nossos irmãos. Você não olhar achando que você é mais do que o seu irmão porque talvez ele tenha pecado. Você achando que você é mais do seu irmão por algum outro aspecto social ou alguma outra coisa que perante os olhos dos homens façam com que as pessoas vejam que aquilo ali tem uma hierarquia. Então você, pelos olhos dos homens, é visto como um maior do que o seu irmão. Não. Deus bem nos ensina que quem é o maior nos reinos dos céus é o menor. Que Jesus Cristo, que é o maior de todos, ele veio para servir.
Então que se você quer ser alguma coisa, que você se coloque sempre como menor, servindo, que aí sim você vai conseguir ser visto aos olhos de Deus, né, como uma coisa nobre, como uma coisa que você está sendo realmente usado por Ele, né, e não com as suas forças de você achar que não, eu posso, por mim, eu vou, né, que isso só vai te levar para perdição, na verdade, né, esse orgulho, arrogância, essas coisas não combinam nem um pouco, né, com o reino de Deus, né, com quem busca conviver em comunhão ali na igreja, sempre ajudando o seu próximo e sabendo que ele está no mesmo nível que você, né, não menos e nem mais, né, está no mesmo nível, todos somos iguais perante Deus, né, todos somos irmãos e todos carecemos da graça dele na nossa vida. E a nossa aula vai ficando por aqui. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor eterno, te agradecemos pela sua palavra, por mais uma vez podermos meditar no que o Senhor tem para falar aos nossos corações, que a gente possa colocar em prática, bom Deus, que a cada dia mais nós possamos ter intimidade contigo, para que o seu Santo Espírito nos guie nessa vida, Pai eterno, que nós possamos fazer, Senhor, com que a sua vontade prevaleça e não a nossa, que possamos levar as tuas boas novas ao nosso próximo, que a cada dia mais a gente possa estar no centro da tua vontade, Deus eterno, pois assim sabemos, Deus, que estamos caminhando a passos largos para o teu alvo, Senhor amado, que é de nossa salvação, Pai, de passarmos por essa terra aqui como forasteiros e possamos estar junto de Ti no final dessa vida aqui, ou quando o Seu Filho vier buscar a Tua igreja, Pai amado. Continua conosco, abençoa a todas as famílias, abençoa aos meus irmãos ali da igreja de Vila Matilde. Se conosco, Deus eterno. Nós em Ti confiamos e Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus amados. Acabamos por aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham um ótimo domingo. Logo mais agora vamos ter a palavra com o pastor Cristiano, que a gente possa, mesmo estando distante, manter a nossa comunhão, né? Que a nossa comunhão esteja sempre firmada em Deus e que esse amor que Ele nos dá possamos transmitir também lateralmente, né? Porque a nossa relação com Deus não é só na vertical, né? Ela vem na vertical e transborda na horizontal. Que possa ser assim nas nossas vidas, para a honra e para a glória de Deus. Amém?